que eu seja um canal e possa passar para vocês a mensagem do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Orar a Deus e agradecer, não só pedir, né, irmãos, agradecer a Deus, porque Deus tem feito mais na nossa vida, irmãos. Se você parar para pensar o que Deus tem feito na sua vida, relativo ao seu trabalho, seu salário, o que você tem conquistado, isso é pouco, irmãos, mas o que você tem conquistado, que Deus deu desde o princípio, foi a vida, irmãos. A vida, Jesus desceu até as profundezas do inferno, pegou a chave e trouxe para que a gente estivesse hoje aqui glorificando o nome do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor é Criador de todas as coisas, Pai. Sabemos que somos pó, Deus, como o Senhor disse, vermezinho de Jacó, Deus. Estamos aqui, Senhor, para engrandecer e exaltar o seu santo nome, Pai. Usa, Senhor, grandemente, Senhor, que eu possa transmitir através do Espírito Santo, Pai, a mensagem desta noite, Deus. Agradeço pela vida de cada irmão que está aqui presente, Pai. Caia por terra toda opressão maligna, Deus, todo impedimento, Pai, que venha atrapalhar o culto nesta noite, Pai. Setas inflamadas do inimigo, Pai, dardos que queiram atrapalhar, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. E se tem alguém aqui nesta noite que está com o coração ferido, Pai, vai consertando, Deus, quebranta, Pai. Faz um vaso novo, Pai. Faz descer, Senhor, na olaria e faz um barro novo, Senhor. Faz um barro novo e transforma num vaso de honra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Isaías 24, no versículo 23 ao 6. Isaías 24, do versículo 3 ao 6. Aleluias, exaltado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluias, amém, irmãos? Isaías 24, do 3 ao 6. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isaías 24, 3 ao 6. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlaguecem os mais altos do povo da terra, ou seja, caem os mais altos, os ricos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Agora você vai lá em Gênesis, irmão, no capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3, capítulo 17. Versículo 17, perdão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E Adão disse, Deus dizendo a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Amém, irmãos? Pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a gente sabe que todos aqui precisam comer, né? Cada um gosta de uma coisa aí, um gosta de bife, outro gosta de ovo, enfim. E essa semana, irmãos, eu vi uma pesquisa só para a gente ver como é a ganância do homem. E o homem pensa somente no lucro e não se importa com o seu semelhante.
Eles estão fazendo, já é criada uma soja, que eles retiram uma célula tronco do corpo humano, isso feito no laboratório da Bayer, na Alemanha. Eles estão fazendo uma espécie de soja, um tipo de soja, que nenhuma praga consegue consumir, não chega nenhuma praga. Agora eles estão criando milho também, fazendo dessa mesma forma, no laboratório de teste. Você pode pesquisar, a Bayer faz vários medicamentos, faz teste em ratos, enfim. E dessa vez fizeram teste em ser humano, retiraram uma parte da célula tronco do ser humano e fizeram lá, né, com o DNA da planta. Eles conseguiram fazer essa, vamos dizer, uma super soja, e agora estão criando um super milho. E a gente percebe, irmãos, que a ganância do homem não para, irmãos. A ganância do homem vem desde o princípio aqui, quando Adão, sabendo do pecado, porque Adão não foi inocente, ele soube que Eva transgrediu a lei, comeu do fruto da árvore da vida, porque a serpente enganou ela. Então Adão sabia. Adão não foi inocentemente provado aquele fruto. Uns dizem que é maçã, mas ninguém sabe o que é. Poderia ser um figo, uma romã, ou literal também, o fruto espiritual, que acabou acontecendo essa morte espiritual, Deus se afastando de Adão. E a gente percebe ao longo do tempo, irmãos, que o homem, ele vem sempre querendo ganhar. Você vê na Ásia, por exemplo, para quem gosta do tênis Nike, você vai no centro, tem um tênis Nike de R$600. Engraçado que a fábrica da Nike não fica nos Estados Unidos. As fábricas da Nike, corporação Nike, ela fica todas na Ásia, China, Indonésia, Malásia, Vietnã. Por quê? Porque lá eles conseguem pegar os trabalhadores rurais, principalmente as crianças, na faixa de 12 a 16 anos, e dentro do tênis tem uma rebarba que a máquina não consegue tirar. O que acontece? As crianças com estilete ficam tirando a rebarba. O que acontece? Como a criança está em fase de desenvolvimento, a mão dela atrofia. Quando ela completa 17 anos, ela está com a mão atrofiada, o nervo, ela é mandada embora da empresa, sem direito a nada. Mostrou recentemente no Fantástico, irmão, vários trabalhadores nos campos de arroz. A empresa da Nike comprou todo aquele território na Malásia, vários quilômetros quadrados, colocou 2 fábricas lá. O trabalhador do campo faturava muito mais do que trabalhar de empregado, 12 horas a semana inteira, não tem final de semana, não tem hora extra, trabalham 12 horas. Aí a gente chega na loja e paga R$600 no Nike. Tudo bem, se o irmão quer comprar e tem condição, glória a Deus. Mas é injusto, né, irmãos? A gente saber que por trás, não vamos só colocar essa marca, tem várias outras que a gente vê e sabe que por trás de todo esse processo fabril, a gente sabe que são explorados. Por exemplo, é justo, irmão, um jogador de futebol ganhar R$3 milhões? O que gera futebol? Prostituição, jogos ilícitos, o que? Jogo do bicho. No Rio de Janeiro, quem manda é o jogo do bicho. O Fluminense é mantido pelo presidente através do jogo do bicho. Se você for ver a presidente do Flamengo, ela patrocina o carnaval, beija-flor, e tem as bancas do jogo do bicho. Aí a gente fala, pô, fulano está ganhando 3 milhões, é justo, irmãos? É justo uma pessoa ganhar 3 milhões e saber que a margem, irmão, tem pessoa que não tem um prato de arroz para comer, e a gente vai, compra a camisa do jogador, paga R$200, compra uma chuteira com o nome do jogador e acha bonito. Eu fiz isso, eu torcia com um time aí que não vou nem falar, e quando ele era campeão, eu fazia questão de comprar a camisa, porque essa é aquela estrela e era bonito. Estampado que eu ganhei. Nada. Absolutamente nada. Então a gente vê aqui, irmãos, que a terra é toda destruída. Claro que Deus, Ele usa os profetas, aqui no caso Isaías, que é um capítulo já apocalíptico, né, que você for ligar,
já cai em Apocalipse também. O que acontece, irmãos? A ganância do homem. Naquele tempo de Jesus, irmãos, se você for ver, tinha os cobradores de impostos e eles esmagavam o povo, irmãos. Esmagavam o povo. Por quê? Porque sabia que através daquela opressão e o poder que eles tinham na mão, eles conseguiam tirar mais do povo. E o que o mundo aí fora está tirando de nós, irmãos? A gente se ilude muitas vezes aí. Recentemente eu estive lá no centro da cidade, eu vi a loucura. A primeira semana de janeiro teve aí, as lojas fazem as liquidações. E lá na loja do Magazine Luiza, a pessoa chegou na quinta-feira, com a loja abrindo sábado de manhã, porque ela queria comprar uma TV de 42 polegadas, e ela falou que estava com o nome sujo. E ela tinha o dinheiro à vista para comprar a TV. Tudo bem, vai comprar a TV. Mas a gente vê o que a mídia empurra para a gente. Você observa o comercial das Casas Bahia, é interessante. Os caras dão uma carimbada, pá! Não perca. Aí você fala, puxa, é verdade, tem dinheiro no bolso. E você vai correndo comprar. Muitas vezes, irmãos, você nem usa, você compra e não usa. Eu vejo em casa, muitas vezes a gente compra e acaba não usando. Por quê? Porque o mundo coloca isso pra gente. A gente quer ter, a gente quer adquirir. Eu tenho que ter porque é bom e você acaba não usando. Mas isso, irmãos, é estratégia. A gente percebe, irmãos, que a estratégia do inimigo, qual que é a estratégia do inimigo? Fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Parece que, uma coisa assim, mas Satanás existe? Acho que não, O mundo vai durar mais um pouco. Quem está destruindo o mundo é o homem também. Mas a estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem que ele está agindo, que ele está trabalhando para destruir a vida das pessoas. E aqui, irmãos, Isaías deixa muito claro: a terra será de toda devastada. Isso já remete o que? Apocalipse. O vale do Armagedon, irmãos, onde restarão poucos homens. E o Senhor fala mais, que a maioria vai ser entregue para as aves de rapina. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, ouviram falar do Senhor, mas não deram crédito. E no último dia, irmãos, não vai adiantar choro. Não vai adiantar. Porque se a terra está sendo devastada e a gente faz parte desse processo, a gente vai ter que prestar conta disso tudo. Você vê, irmãos, eu comprei um veneno para matar umas ervas daninhas lá, tiririca, essas ervas que dá no jardim, e o veneno lá estava dizendo assim, proibido aplicar em lavoura. Paguei R$19,90 ali na Agro Verde. E lá veio uma bula, eu li a bula, e os caras colocam lá, proibido aplicar em lavoura, perda total da lavoura. Um frasco com uma tampa você faz 10 litros do veneno. Está lá na minha casa. Uma tampinha você dilui, a tampinha dá mais ou menos 20 ml, 25. Você consegue fazer 10 litros, irmãos. Então você vê a potência de um frasco de veneno de 1,5 litro. Se você multiplicar 25 ml para 10 litros, imagina 1,5 litro. Você faz um barril de 200 litros, não sei mais, não fiz o cálculo. E eu apliquei forte lá, até agora não nasceu nada, capaz de ter contaminado a terra. Meu cunhado trabalha no Ceasa. É aplicado 7 tipos de veneno para a laranja ficar bonita. Essa laranja que a gente tem no mercado, casca lisa. É pago 25 centavos na fazenda. E aqui a gente paga aí um quilo, R$1,50, R$2. Mas é 7 agrotóxicos, irmãos, para essa laranja chegar bonita para a gente. E a gente vê, irmãos, o que é a produção? A produção, o homem quer sempre lucrar. Você vai no Mato Grosso, passou um fazendeiro com 200 mil cabeças de gado, irmãos. Ele solta o gado dele na parte da manhã, quando é à tarde, o gado acabou com as nascentes, acabou com tudo, o solo fica arenoso. O que ele faz? Migra para outra parte. Para quê? Para ter carne, para poder cortar o animal e a gente consumir. E à medida que a população vai crescendo, irmãos, o consumo aumenta. Recentemente, você viu, o frango estava custando R$11. Eu lembro quando eu ia buscar para minha mãe no mercado, custava 3.
Passou céu azul, 600 mil toneladas foi exportado para a Índia, irmãos. Lá eles gostam de comer muito pescoço de frango e pé de frango. Então você vê, irmão, exagero. Você imagina, isso é o bico do frango, o frango comer já tipo concha, né? Porque quando você solta galinhas no quintal, ela fica ciscando, ela escolhe o que vai comer. Agora, na granja, o que eles fazem? Deixam a luz acesa 24 horas, né? No dia é apagada, mas eles serram o bico do frango. Para quê? Para o frango comer tipo concha. E o frango vira um touro. Aí a gente come essa carne branca sem gosto. Se você não fizer um tempero bom, a carne não tem gosto. Basta comprar um frango assado na padaria, o que aproveita? Casquinha do frango. Você corta o peito do frango e é seco, não tem gosto nenhum. E a terra sendo destruída, irmãos, pelo homem. A gente percebe que o homem tem sido perverso a cada dia, irmãos. Onde eu trabalho, irmãos, é uma bênção, glorifico a Deus pelo meu trabalho. Mas a gente vê todos os dias lá chegar maquinários de 2 milhões e meio de reais. Compraram um torno recentemente, 3 milhões de reais. Só o programa do torno custa 1,5 milhão. Para quê? Produção, irmãos. Tem que fazer aparelho, tem que fazer parafuso, tem que fazer pino, tem que fazer pino de transplante. A máquina faz 5 mil peças, irmão, por hora. Você imagina, irmãos, a produção, o que é? Ganância do homem, sempre querendo mais para si. E tudo isso tem uma consequência, irmãos. Tudo isso tem uma consequência. Superprodução, o faturamento tem uma consequência. Gera lixo. Onde que vai esse lixo? O lixo que a gente consome aí, que tem na nossa casa. A gente come e sobra. E onde que vai? Já parou para perguntar os pneus, as baterias que é fabricada? Os caras enterram, irmãos, porque não tem mais utilização. E a terra vai se murchando, como diz o profeta. Pranteia e murcha, irmãos. Veja no Alasca os navios, o casco rachado, derrubando bilhões de litros de petróleo. O que é? Ganância. Não justifica, não, porque o povo tem que ter. E o Senhor fala, irmãos, que ai daquele que transgredir os meus estatutos. Você vê, a gente precisa desse horário de verão. Eu não gosto, irmãos. Para mim é um horário cansativo. Você não dorme bem, não se alimenta, né? Você vê, 6 horas da tarde, que já 6h30 para estar escuro, 8 horas está claro. Por quê? O homem mexeu nos estatutos que Deus deixou. Você não vê Deus falar que ele ia mudar o horário. Você não vai encontrar Deus falar, ó, tal época do ano vocês ajustam o relógio 1 hora de atraso ou 1 hora adiantado, para compensar aí as usinas. Isso favorece alguém aqui na sua conta de luz? Nenhuma. Vê no final do ano aqui, ó, você pode descer no centro, iluminação por toda a cidade. Quem que paga aqui, irmãos? É o prefeito Vitor Lipe? Não é? É a gente que paga. Por quê? Não trouxe benefício nenhum para nós. Então eles teriam que parar as empresas que trabalham 24 horas, concorda? Os fornos da CBA que não pode parar. Se parar, os caras perdem bilhões. Tem amigos que trabalham na sala forno, na sala de jateamento. Você tem uma base na virada do final do ano, trabalhou uma equipe de 60 pessoas. A gente louvando a Deus, os caras trabalhando. Né? A gente que passou na igreja aqui no final do ano, e os caras trabalhando. Por quê? Para suprir o quê? O bolso. Vamos fabricar porque a empresa está com uma meta de tanto. A empresa tem que lucrar. E de onde é extraído do alumínio? Os componentes do alumínio, bauxita, mercúrio. Vai na pedreira de sal, você vê o estrago que foi feito pelo homem. Tem recuperação aquilo? Não tem. Antigamente a gente conseguia ouvir as explosões, não sei se os irmãos ouviram antes. Dava para ouvir as explosões. É o que? O homem destruindo, irmãos. Claro que o homem pega, glória a Deus. O ímpio abençoa o justo, glória a Deus. Mas você parar, irmãos, e ver o estrago que é feito. É igual a Fórmula 1, irmão. Que esporte, misericórdia. Quando a pessoa fica lá tomando sol, ela paga 500 reais, irmãos. O carro passa, a pessoa dá torcicolo. Você espera o carro dar uma volta inteira. Um pneu, você compra um carro zero, irmãos. Fizeram a cotação da carenagem do pneu, da fibra de carbono que é usada no carro.
Então você vê que não é esporte, irmão, é especulação. Porque o carro corre, você vê que tem os adesivos lá, Shell, Marlboro. Favorece a população? Não. Favorece a gente no estádio. O que é mais loucura? A gente no estádio gritar gol, gritar o nome do jogador, você dá glória a Deus. Acho que é da glória a Deus, né? Porque o crente, irmão, ele sempre vai remar contra a correnteza. Se alguém acha que o crente vai descer correnteza abaixo do bote e é favorecido por ela, de maneira nenhuma. A não ser que você tenha um motor potente, aqueles Yamaha HP, e vai subir o rio. Mas não é assim que Deus quer. Deus fala tal remo e tal barco. Às vezes é uma canoinha lascada de madeira, não é nem um bote, um bote mais confortável. Sobe, sobe. E manda você subir para quê? Conquistar a vitória, irmãos. O que é a vitória, irmãos? Vencer o mundo. Porque o maior inimigo, irmãos, do crente é o quê? O diabo, o mundo e a nossa carne. A gente limita, a gente fica militando, irmãos, o quê? Policiando, sempre contra a nossa carne, contra o quê? Contra os prazeres, contra isso. Comprar um tênis de R$500, passar necessidade, porque é moda. Você vê os desfiles aí, o que eles falam? Nova coleção, não sei o que, outono e inverno, irmãos, para. Você compra uma blusa de 2009 na bonita, não vai suprir sua nudez, não vai cobrir. Irmão, isso aqui é para cobrir a nossa nudez, irmão. Nada mais, você gosta de marca, glória a Deus. É bom, é bonito, é. Vi um relógio de 560 mil reais, irmãos. Mostrou lá o pessoal americano usando, o cara com a mão no bolso, modelo, camisa aberta, malhado. O que deu destaque? O relógio. 500 mil reais. E aí? O trabalhador vai poder comprar um relógio de 500 mil reais? Não pode, irmãos. E é a terra se murchando, irmãos. A terra se escurecendo e se enegrecendo por quê? Por causa dos moradores da terra. Por causa de quem? Dos poderosos, irmãos. Cada vez mais os poderosos oprimindo a população. Veja o Henrique Batista, tudo ele marca com X. Um dos maiores mineradores do mundo. Na Holanda o cara tem 6 minas de ouro. No ano passado o cara conseguiu tirar mais de 5 mil toneladas, irmão, de minério. Ouro, lingote puro. Não é 18 quilates, é lingote, irmãos. E o que ele está almejando? Ele quer sair na revista Forbes, onde tem a lista dos mais ricos do mundo. Ele falou que ele quer almejar chegar em primeiro, que a revista de 2014 vai estar o nome dele, Henrique Batista, bilionário. Agora você me falou ontem aqui, será que a riqueza dele favorece a salvação? Nenhuma, irmãos. Muitas vezes a gente é ganancioso, irmãos, a gente quer ter mais, a gente também quer lucrar. Irmãos, vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém. Eu trabalhei no antigo Bamerindes, hoje é HSBC, eu trabalhava de office boy, lá eu tinha uns 16 anos. Eu levava lá várias quantias em dinheiro, graças a Deus nunca peguei um centavo, graças a Deus eu já era meio terrível na época, né? Tomava cervejinha, né? Usava umas coisinhas, enfim. E eu trabalhava na seguradora, irmãos, do Bamerindes, né? Na época do Bamerindes, e eu acompanhava o rapaz que ia fazer tirar o decalque dos veículos, ele tirava foto para ver o estado do veículo, né, caso acontecesse algum acidente, para a seguradora cobrir. E o que acontece? Quando sobrava foto, eu ia pegando para mim. Mitsubishi, lá, as fotos dos carros. O que eu queria fazer, irmãos? Eu queria rifar aqueles carros, irmãos. Eu e um amigo meu que está preso. Misericórdia, Jeová. E aí eu falei, vamos rifar esses carros aqui, mas vamos rifar pela Loteria Federal, tudo bolado na cabeça. A gente vende a R$10 o papelzinho e a gente vai lucrar. Olha só, irmãos, como Satanás trabalha. Eu com 16 anos, 17 anos, estava lá. Eu tenho esse álbum de foto ainda, mas glorifica a Deus porque isso não aconteceu. E eu queria ganhar dinheiro, irmãos. Eu queria ganhar dinheiro. Vendia celular, pifado.
tal, ia na feira da barganha, negociava, o que? Ter lucro. E pensava no próximo. Às vezes a pessoa comprava um contente celular e você enganou ela. E o que acontece? É isso que os senhores do mundo têm feito com a população. Pode ver, ninguém está contente com o celular novo, irmão. Você compra hoje, amanhã sai um modelo, você já descarta aquele seu. O seu não vale mais. Veja o comercial da Fiat. Qual que é o lema da Fiat? O resto, 3 pontos, o resto não vale nada. A Fiat é bom. Então você com seu carrinho em 2096 já não vale mais. Você tem que ter um carro bom, Fiat, Nissan, comercial que passa, né? E que a gente vê, irmãos, que cada vez mais os senhores do mundo estão oprimindo a população. Muita gente não percebe isso, irmãos. Passa em branco. Passa em branco e o que acontece? A gente corre atrás. A gente corre atrás de compras. Tem que ter porque é bom, porque eu também mereço. E a terra continua se murchando. Mas ela não murchar no sentido de ser um balão, irmãos. A terra está enegrecida, irmãos. A terra já não tem aquela vida como tinha quando o Senhor entregou para Adão. E aqui você vê em Gênesis, irmãos, que quando houve a separação, até os animais se corromperam, irmãos. Para quem não sabe, o leão, naquele tempo de Adão, ele comia relva. Isso que os teólogos e estudiosos dizem, que os leões não comiam carne. Mas através da separação de Adão, os animais, no caso as feras, começaram a comer carne. Porque você vê que aqui o Senhor fala: terás domínio sobre todos os animais da terra, do mar e da terra. Domínio, o que aconteceu? Adão se corrompeu e os animais se corromperam com ele. Foi o preço que foi pago por essa corrupção. Você vê que aqui fala que Deus amaldiçoa a terra também. Isso em Gênesis, aí a gente arremete aqui em Isaías. Isaías deixa claro, irmãos, que poucos moradores estarão. Poucos. A maioria será destruída, irmãos. E muita gente não leva em consideração. Às vezes você fala para o irmão, eu comentava com o Lucas, a gente foi embora, né, conversando a respeito do Senhor, e a gente falava Maranata, né, Lucas? Ninguém mais quer dizer Maranata, ora vem. Não, senhor, espera um pouco, eu tenho que comprar. Não, senhor, eu tenho que ir no cruzeiro, senhor, espera um pouco, eu estou com o pacote comprado. Maranata nada. Maranata, ora vem, Senhor. Você tem que ansiar a volta do Senhor, irmão. Você tem que estar querendo que o Senhor volte. Ou você quer ficar no mundo? Que Isaías falando, poucos moradores restarão, irmãos. Como assim poucos moradores? A terra está murcha, pranteia, por causa dos seus moradores. É destruída por causa dos seus moradores. Ou seja, a consequência dessa destruição e desse abalo que a terra vem sofrendo, poucas pessoas restarão, irmãos. Então a gente tem que ansiar, irmãos, a volta do Senhor. Para a vida do crente, irmãos, pelo menos eu anseio, irmãos, eu falo Maranata para o Senhor. Eu falo Maranata, porque, irmãos, se a gente for olhar de modo geral, irmãos, o que o mundo tem feito, o que o mundo tem oferecido, e quantos crentes, irmãos, saíram da presença do Senhor, porque o mundo enganou, irmãos. Porque o mundo ofereceu essas coisas, coisas que você tem um prazer momentâneo, supra aquela sua necessidade por um período, e depois acaba. Eu lembro, irmãos, eu tenho um Fusca lá antigo, 64, mas eu tinha uma gana assim, irmãos, de ter aquele Fusca. E sabe, irmãos, eu ficava com aquilo no coração, alimentando, que eu queria que fosse o mais bonito. É uma bênção, está parado lá. Não tenho mais assim aquela... Perdi aquele brilho, né? Não porque o carro está parado, mas de ficar com o coração, irmão. E você vai ficando com o coração naquilo que é material. O que acontece? Você tem um desligamento do Senhor. Porque é bom, vindo para cá, passei aqui pela... Eu esqueço o nome dessa rua aqui, dessa lanchonete que o pessoal fornece coxinha aqui. Então ela tem
o evento ali lá de dentro, um rapaz gritou meu nome, estava assim, ó. E eu queria desviar, na hora que eu virei, o cara gritou, né? E eu parei lá. E falei um pouco com o irmão, né? Já dei uma mensagem para ele também, glória a Deus. Então a gente veio lá, tinha crentes, irmãos. Tinha vários que eu conheço. Não que eu montei o dedo para eles, falando, pô, você não vai na igreja? Tinha crentes lá, estava tendo samba ali, alguma coisa assim.